Alegria e emoção que abrimos este espaço. Meu nome é Caroline Aparecida Martins Fialho, sou mestranda do PPG-Sim da Unemate e estou aqui junto com minha colega Fabrícia, auxiliadora Queiroz, como mediadoras deste grupo de discussão. Temos a honra de contar com a coordenação das professoras doutoras Maria do Socorro Lucínio da Cruz Silva, da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso, e a professora Cláudia Landim Negreiros, do PPG-Sim da Unemate, a quem desde já agradecemos imensamente pela presença e pela condução desse espaço tão rico e necessário. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao GD3, Ensino de Matemática na Formação de Professores Indígenas, Quilombolas, do Campo e demais povos e comunidades tradicionais. O GD3, este grupo de discussão, nasce de um compromisso político e epistemológico muito claro. Reconhecer que a educação matemática não é neutra e que os povos e as comunidades que historicamente foram silenciados têm muito a nos ensinar sobre outros modos de produzir, viver e transmitir o conhecimento matemático. O GT3, Ensino de Matemática na Formação de Professores, indígenas, quilombolas, do campo e demais povos e comunidades tradicionais, visa problematizar e fomentar o diálogo acerca da educação matemática em contextos sociopolíticos e culturais específicos, como os da educação escolar indígena, da educação escolar quilombola, da educação do campo e de diferentes povos e comunidades tradicionais, a partir de práticas formativas socialmente referenciadas e vivenciadas na educação básica, e em cursos de formação inicial e continuada de professores e professoras que ensinam matemática. Nosso olhar está voltado para as práticas formativas socialmente referenciadas, tanto as que acontecem na educação básica, quanto as que se constroem nos cursos de formação inicial e continuada. Queremos entender o que está sendo feito e o que ainda precisa ser feito, e o que precisa ser desfeito, desmontando para que a formação docente nesses contextos seja verdadeiramente emancipatória. Algumas orientações iniciais. Antes de começarmos, algumas combinações práticas para que nossa convivência aqui seja a melhor possível. Primeiro, pedimos que desliguem o microfone para facilitar o diálogo entre nós. Ao longo, vamos pedir que se apresente brevemente antes de falar, nome, instituição e, se quiserem, o contexto em que atuam. Isso nos ajuda a entender a riqueza e a diversidade de experiências que chegam até este grupo. Teremos momentos de fala aberta e momentos de escuta. Vamos tentar equilibrar bem esse tempo, pois há muitas vozes importantes que queremos que todas sejam ouvidas. As falas serão abertas após a apresentação das coordenadoras deste grupo de discussão. Ao final dos nossos trabalhos, este produzirá as contribuições para um documento orientador, que será levado para a plenária. Então, o que for discutido aqui tem peso e continuidade, não começa e termina nessa sala. Então, teremos 2 momentos, o primeiro destinado às professoras, às coordenadoras, e o segundo aos debates e discussões entre os participantes. Boa noite. Sou mediadora juntamente com a Caroline, ela já me apresentou, sou Fabrícia. E nessa noite nós estamos aqui com 2 coordenadoras. Então, nós daremos início com a apresentação da professora doutora Cláudia Landim Negreiros. Possui licenciatura em Letras, Português e Inglês pela Universidade Federal de Uberlândia, bacharelado em Decoração pela Universidade Federal de Uberlândia, mestrado em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, Brasil.
Atualmente é professora efetiva da Universidade do Estado de Mato Grosso, docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino de Ciências e Matemática, UNEMAT Barra do Bugres, docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ensino em Contexto Indígena Intercultural, também UNEMAT Barra do Bugres, docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, mestrado profissional em letras, UNEMAT Sinop, coordenadora do curso de licenciatura em letras, português, inglês, da Diretoria de Educação à Distância, UNEMAT, UAB, coordenadora do Museu Casa Borges, UNEMAT, Prefeitura Municipal de Barra do Bugres, licenciada em Artes Visuais, Diretoria de Educação à Distância, Polo Cuiabá. Tem experiência nas áreas de artes, linguagem, educação, ensino, formação de professores, educação escolar indígena e acervos museológicos. Professora Cláudia, fique à vontade para iniciar a sua apresentação. Seja bem-vinda novamente. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim, professora. Boa noite a todos e a todas. Vou fazer rapidamente a minha audiodescrição, né, videodescrição aqui. Sou uma mulher 60 mais, cabelos pretos, estou utilizando uma biojoia, né, do povo Kauawieté, e ao fundo, né, um pano de fundo, né, do próprio Google mesmo, uma sala de aula, né, uma professora à frente de uma sala de aula. Então, obrigada por terem assistido, por estarem aqui reunidos. Nós temos alunos, né, da primeira fase do curso de matemática, eu os convidei, porque é necessário, desde o início, já participarem dessas discussões. Também professores experientes, mestrandos, doutorandos. Então, que tenhamos todos um bom momento de discussões. A Marcela que vai colocar aí, Marcela. Quanto tempo eu tenho? Professora, em torno de 20 a 30 minutos. Ah, sim, vamos ser rápidos, porque a Caroline também vai participar em algum momento ali da apresentação. Bom, então é uma honra, né, participar desse GD, Ensino de Matemática na Formação de Professores indígenas, quilombolas, do campo e demais povos e comunidades tradicionais. Mesmo não sendo da área específica de matemática, já trabalho há algum tempo, né, no curso de matemática, como vocês viram, a minha experiência, oriento professores, né, tanto na matemática como pedagogos, né, que ensinam matemática. Né. E hoje nós trazemos um pouco, né, do que é a educação indígena na UNEMAT, pela minha experiência na FAIND e também agora no mestrado profissional em contexto intercultural indígena. Então, vamos fazer rapidamente uma apresentação e depois a Caroline vai falar um pouco da pesquisa, que a pesquisa dela é bem desses povos, né, dos povos indígenas. Pode passar? Aqui é somente, né, colocando as discussões no GD3, coloquei em negrito ali, educação escolar indígena. Pode passar? Bom, então eu trago já um mapa, né, mais atual, do IBGE de 2022, no Brasil, atualmente 391 etnias indígenas, com 295 línguas, né, tal a diversidade, né, linguística, né, cultural do país, né. Alguns povos ali, né, Mato Grosso também, então é um mapa assim bem... Não tem tudo ali, mas já dá para mostrar essa diversidade. Pode passar? Aqui das terras, o mapa, né, da localização das terras indígenas e unidades de conservação no estado de Mato Grosso. Né, o mapa ele está muito claro, né, mas foi o que eu consegui ali, né, de 2017. Então, são muitas áreas, né, de preservação, ainda bem, né? E a gente sabe que elas eram maiores ainda, né? Isso
é o que restou, né, a gente poderia dizer assim, né, das terras indígenas e unidades de conservação. Pode passar? Bom, então vamos para os territórios etnoeducacionais, né, porque eles são muito importantes, né, a gente trazê-los, né, no contexto da educação indígena, né. Então nós temos ali, pelo decreto, né, de 2009, que traz aqui os territórios etnoeducacionais do estado de Mato Grosso, né? São 6 ali, né? O Auê, Cinta Larga, Tupi, Chapacura, Vale do Araguaia e Xingu, né? Então, esses etnoterritórios, né, etnoeducacionais, eles trazem uma diversidade muito grande. Não são vários povos, não é porque só lá no Xingu, são vários povos xinguanos, né, que estão nesse território ali. Então, somente para ilustrar, né, para a gente situar, né, de onde nós vamos chegar, né, com esses territórios etnoeducacionais. Pode passar. Só uma dúvida, Caroline, as meninas, eles podem interromper, vai esperar depois que terminar, é isso? Eu continuo falando? Professora, nós vamos fazer as perguntas, questionamentos ao final da apresentação sua e da professora Maria do Socorro. Então tá bom. Então, continuando aqui, né? Então, o território etnoeducacional compreende, né, independentemente dessa divisão política, né, ele traz, né, ocupadas por povos indígenas. Como eu falei, não é só um povo, né, são vários, né, e cada território contará com um plano de ação para a educação escolar indígena, né. Nós sabemos que não existe só uma educação indígena, em geral, há vários povos ali com as suas especificidades, né? Pode passar. Bom, então, um pouco de legislação, né? E a Constituição de 1988 foi um marco, né, para as questões indígenas ali, garantindo os direitos exclusivos e perpétuos, né, para que os povos indígenas usufruam os territórios, né? Claro que os recursos do subsolo, nós sabemos, não pertencem a ninguém. Tudo que é encontrado em subsolo já pertence à nação, né? Todos os minerais, né? Então a gente está vendo muita confusão agora, o que eu acho no solo, eu posso vender, posso negociar, não é assim, né? Então, os indígenas, como todos os brasileiros, né, têm direito à terra, mas exclui-se o recurso do subsolo. Então, a Constituição assegura aos povos indígenas uma educação diferenciada e de qualidade. Tá? E também reconhece que os indígenas usem as línguas maternas. Né? Eu vou falar isso aqui, depois eu vou aprofundar um pouco, né, porque a minha área é línguas, né? Então, para garantir que as escolas sejam bilíngues, trilíngues, dependendo da escola, né, outras línguas ali convivem, né? Então, a Constituição garante essa educação bilíngue. Né? Pode mudar? Bom, então, a educação escolar, né, indígena, a gente colocou até entre parênteses ali, né, a escola, né, que é diferente da educação indígena, que é a educação que eles recebem da aldeia ali, né? Então, a gente colocou escolar, porque nós vamos falar, então, dessa educação na Universidade do Estado de Mato Grosso, né, Carlos Alberto Reis Maldonado, a Unemate, né? Esse vai ser o nosso recorte, né, para esta noite de trabalhos. Pode mudar? Bom, então, a Unemate, uma atualização, porque eu sei que nem todos que estão aqui conhecem, né, assim, a Unemate, temos várias instituições reunidas, né, que isso é muito bom, né, na noite de hoje. Então, atualmente, 13 campos, 17 núcleos pedagógicos, 24 polos educacionais de educação à distância, né, eu trabalho em 7 polos, né, coordeno o curso com 7 polos, 22 mil acadêmicos, né? Claro que esse número a gente coloca arredondado, né? E 60 cursos presenciais, 129 cursos na modalidade diferenciada. Nós vamos focar aqui, então, na modalidade diferenciada, que é a educação escolar indígena.
Então, por meio da Diretoria de Educação Indígena, atual Faculdade Indígena Intercultural, a FAIND, a Unemat passou a ofertar, a partir de 2001, cursos de licenciatura específicos e diferenciados para mais de 30 etnias. Esses cursos, né, são oferecidos no campus de Barra do Bugres. Eu vou falar que existem 2, né, fora daqui. E agora, em 2026, né, é um ano de muita alegria para nós, porque vamos completar 25 anos de educação superior indígena. É um momento de muita alegria, né? Ainda nós não sabemos o que vai acontecer, né? É um mistério ainda quando vai ser, mas alguma coisa boa, e todos serão convidados a participar. Pode mudar, por favor? Bom, então falei da FAIND, ali já apresentei a Faculdade Indígena Intercultural. Isso aqui é um recorte, é uma tela do site, né? Eu achei melhor já trazer o site ali. Então, os cursos na atualidade, né? Estamos oferecendo um primeiro curso de enfermagem intercultural indígena, parece-me que é da América Latina mesmo, é o primeiro curso de enfermagem, né? Temos o intercultural indígena, licenciatura também em Canarana, né, a turma que eu falei, uma turma em Canarana. A pedagogia intercultural indígena, a Caroline vai falar mais para frente, porque a Caroline está estudando, né, o trabalho de mestrado dela vai ser com esta turma, já é com esta turma, né, de 2025/2. Temos a intercultural indígena também, a licenciatura em Barra do Bugres, a pedagogia intercultural em Barra do Bugres, a turma 23, né, não é o foco da Caroline. E temos, então, o mestrado em contexto indígena intercultural, né, stricto sensu. Então, os acadêmicos, a partir de 2021 ou 2022, eu não estou lembrado, porque é tanta aprovação, aprovamos, né, o mestrado em ensino em contexto indígena, dedicado exclusivamente a indígenas, né? Então, o aluno tem que mostrar e provar qual etnia pertence, né? E aí fazer um trabalho com a própria comunidade. O trabalho tem que ser voltado à comunidade. E, para isso, é necessário que ele tenha uma carta de recomendação da comunidade autorizando a pesquisa com o povo. Pode passar? Temos ainda, então, né, o programa de pós-graduação stricto sensu ensino de ciências e matemática, né, com a Caroline e a Marcela estão aqui, que representam o programa, uma faz mestrado, a outra faz doutorado, e a linha 3 de diversidades, né, foca nos estudos relacionados as questões indígenas, do campo, quilombola, as diversidades, né? Então, no caso, a Caroline, a questão indígena. Então, 2 programas que atendem também, né? Nós temos uma doutoranda indígena também, né, Caroline? Esqueci de falar, né? Temos a primeira doutoranda indígena, né, do povo Mutina. Pode passar? Bom, então a formação inicial de professores que ensinam matemática na universidade, né, na Unemat, né, professores indígenas, né, em nível superior, ele está calcado numa praxis, né, que respeita as formas tradicionais de organização social e cosmológica dos povos ameríndios, né. Então, fundamenta-se na interculturalidade, né, intersubjetividade e percepção de outras lógicas, né, instigando, educando a interpretar os conteúdos e as práticas a partir da sua própria concepção de mundo. Então, o que seria isso, né? Os professores, né, de indígenas que vão estudar matemática, né, tem que haver um respeito por parte de quem orienta, né? Eu falo isso porque eu estou aprendendo muito, né, nas minhas orientações com os povos indígenas. A gente vai descobrindo as matemáticas, né? É muito bacana isso, né? A gente aprende muito com esses povos, né? Vou falar isso mais para frente também, tá? Pode mudar? Aqui nós temos uma foto, né, do campus 3, onde funciona a FAIND,
Quem não conhece Barra do Bugres, né, sintam-se todos convidados a conhecer o nosso campus. É um campus muito bonito, um campus novo, né? Esse campus 3 é o mais recente. Temos o campus 1, 2 e 3, e esse campus acolhe os estudantes indígenas no período de férias, janeiro e julho. A gente fala que quase que é um internato, né? Mas é porque eles vêm, eles ficam mesmo aqui. As mamães podem trazer as crianças menores, né? Trazer com alguém junto para tomar conta, enquanto as mamães frequentam as aulas, né? Então, é toda uma dinâmica diferente, né? Esse ritmo ali do que acontece ali na FAIND, né? Tem alimentação, tem o cuidado de uma enfermeira que fica ali, porque eles vêm assim, eles pegam muita gripe, né? Incrível como todo mundo fica gripado no começo ali, né? Mas é por conta desse contato mesmo, né? Então, tem uma equipe, se precisar, leva até o hospital, um posto de saúde, né? Então, é toda uma dinâmica, assim, não acontece só em janeiro, eu vou mostrar como é que é, mas nós, professores, já estamos em formação para atender a turma de julho agora, eu já comecei a minha formação. Eu vou mostrar como é que funciona. Pode mudar? Então, aqui, atualmente, então, a matemática intercultural, que funciona no campus de Luciara, no momento tem 45 alunos. Tá? Então, atende aquela região do Araguaia, né, com 45 alunos indígenas. A licenciatura intercultural, o PARFOR, em Canarana, atende exclusivamente 67 alunos da etnia Chavante. Né? Foi um curso pensado para essa etnia, né? Toda a concepção voltada para esse povo. Né? Ciências Matemáticas e da Natureza, de Barra do Bugres, tem 32 alunos no momento. A Pedagogia, né, de 2023, tem 31 alunos, e a de 25/2, 31 alunos. Essa de 2025/2 atende exclusivamente os povos xinguanos. Ela não foi aberta, né, quando abriu a seleção, abriu exclusivamente para os povos xinguanos, porque percebeu-se que eram etnias que estavam em defasagem de entrar nesses cursos, né? Então, os povos do Xingu estavam assim mais defasados. Então, foi dada uma oportunidade a eles, né, para chegar a um número de outras etnias, né? Então, o total de etnias nos cursos de graduação da FAIND são 43, atendemos 43 etnias, e de acordo com a SEDUC, existem 46 etnias. Há alguma controvérsia, né, mas para 47, 48, que são os povos isolados sem contato. Né? Não tem como, né, falar de onde são, né, qual é a etnia. Né? Então, por isso que fica aqui, sempre coloca de acordo com tal, né, de acordo com, né, mas varia um pouco. Então, além desses cursos, né, a Unemat, desde 2016, né, conta com um sistema de cotas. Então, além deles concorrerem com essa formação específica, eles podem entrar nas vagas nos cursos de graduação para alunos indígenas, nos cursos de oferta contínua. Né? São as cotas ali. Então, nós sabemos que há alguns povos que estão muito na cidade já. Né? Alguns já se mudaram, já saíram das aldeias, né? Mas nem por isso vão deixar de ser indígenas. Então, eles têm o direito nesses 5% dessas vagas reservadas para as cotas. Tá? Pode mudar? Bom, então, cada semestre letivo é constituído por 3 etapas. Né? Então, não somente ali o mês de janeiro e o mês de julho que nós teremos os alunos aqui. Nós temos 3 etapas, né, como eu já adiantei. A primeira etapa de planejamento e formação é o encontro pedagógico reflexivo da prática docente, dos aspectos curriculares, interculturais e da política linguística do curso, que é para os profissionais. Então, a minha disciplina vai ser em julho, agosto, mas nós já estamos em formação. Acontece a formação de todos que irão trabalhar na etapa.
né? Reuniões, materiais, planejamento, né? A gente faz o plano de ensino, os materiais que a gente vai utilizar. Então, tudo isso já é feito, já comecei tem uns 2 meses isso. Praticamente, assim, acaba a etapa, já começa a outra, né? E agora nós estamos tendo a presença dos mestrandos e doutorandos para fazer o estágio docência conosco. Então, é mais uma preparação, é mais um momento de preparo para esses mestrandos e doutorandos, né, participarem ativamente como estagiários, né, estágio docência na graduação. A etapa, então, de estudos presenciais, que, como eu disse, um caráter intensivo, ocorre semestralmente, né? Janeiro, comecinho de fevereiro, ali a gente procura finalizar antes de iniciar os cursos regulares. A gente procura ter esse cuidado, né? E julho e agosto, coincidindo com o período de férias e recessos escolares dos cursos. Aí sim acontece em Barra do Bugres, lá na FAIND. E, por fim, entre uma etapa e outra, a etapa de estudos cooperados de ensino, pesquisa, que a gente fala intermediária. São períodos intermediários entre uma prática e outra, né, uma etapa e outra, onde ocorre o estágio supervisionado. Né? A própria escola da aldeia é o locus, né, do estagiário, né, onde acontecem as discussões práticas, teóricas, né, vivências. Também agora acontecendo atividade de extensão, que nós sabemos que a extensão é obrigatória, né, em todos os cursos, 10% da carga horária dos cursos de graduação. Então, a gente aproveita na própria aldeia e faz essas atividades extensionistas com a comunidade que está lá. Então, são estudos na aldeia. Né? Aí todos os acadêmicos se dirigem a uma aldeia central, que é discutida e qual o povo que vai acolher, e todos se dirigem para lá. Pode passar? Então, aqui a gente tem a 6ª etapa intermediária, que ocorreu agora em 2026, na aldeia Córrego Grande, em Santo Antônio do Levejário. Então, quem que acolheu esses estudantes? O povo Boi-Bororo. Então, foi lá na escola. Então, acontecem essas discussões, as práticas, os estágios aqui. Pode passar. Alguns momentos, né, lá com o povo Boi-Bororo, que acolhe, né, tem que ter o acolhimento, né, providenciar tudo. E aqui eu trouxe a foto da turma que a Caroline vai trabalhar durante a etapa intermediária, né? A nossa turma, 31 acadêmicos e 30 acadêmicos e uma acadêmica, chavante, né? Está bem ali, né, na atividade. Pode mudar, por favor? Bom, então como é que fica o currículo? Né? Como é o currículo desses cursos? Né? Claro que eu não trouxe tudo, né? Muita coisa, né? Em relação, daria assim, um curso, né, para a gente falar sobre currículo, são muitas discussões, né? Mas a palavra principal, né, nos nossos estudos, né, a decolonialidade, né? Descolonizar-se, né? Que é um ato político de sobrevivência, de reconhecimento de estar no mundo e com o mundo, né? Acima de tudo, a superação dessas relações colonizatórias que ocorrem com os povos indígenas, e não é de hoje. Né? Estamos no momento que decolonizar-se, né, tem que estar em todas as nossas atitudes, inclusive no currículo, né, destes cursos aqui. Tá? A gente vai discutindo, né, aos poucos eu vou mostrando aqui. Oi, Laucino, estou vendo aqui, chiquitano. Pode passar? E a matemática? Né? Se estamos num processo de decolonização, a matemática vem como? Vem como a etnomatemática no currículo. Né? Então, a proposta, né, no campo dessas pedagogias indígenas, línguas, etnomatemática, antropologia, etnohistória. Né? Então, eu trouxe aqui apenas um dos componentes ali no curso de pedagogia, é o componente curricular etnomatemática e prática pedagógica. Né? E a ementa dela aqui
né? Trabalhar a etnomatemática na construção dos conceitos matemáticos, o saber e fazer, formas de contar, medir, noções de espaço nas diferentes culturas. Né? Não é somente, né, a matemática, né, estudada aqui, né? Mas é uma matemática intercultural. Né? Então, está no currículo, pode passar. Deixa eu ver o que eu coloquei. Depois eu coloquei um link para quem quiser, cada PPC pode ser consultado, está o link aqui. Só que também temos, né, há um documento, né, um referencial, um documento orientativo, né, ele está na segunda edição, a primeira edição foi em 98, depois ele foi revisto, que é o Referencial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas, o RCNEI. E eu trouxe o recorte da matemática. Né? Como que a matemática que está nesse RCNEI? Né? O estudo da matemática na experiência escolar indígena, por que ele é importante? Né? Porque estrutura pensamentos e ações, né, juntamente com outras áreas, né, a conquista da autonomia, autossustentação das comunidades indígenas. Então, é muito importante, né, esse ensino da matemática, nessa experiência das escolas indígenas. Então, eu não falo que é um documento, mas assim, é um documento que sustenta, que orienta os professores nas escolas indígenas, né? Uma melhor compreensão das várias matemáticas existentes nos povos indígenas, né? Dos diferentes sistemas numéricos, variadas maneiras que cada sociedade, no caso indígena, encontrou para dar sentido ao universo. Então, quem estuda mais a fundo a etnomatemática, né, sabe o que eu estou dizendo, até mais, né? Eu não sou etnomatemática, né? Mas respeito e oriento, né, alunos que queiram pesquisar. Né? E também possibilita a melhor compreensão dos conhecimentos em outras áreas do currículo, né, produzindo conhecimentos a partir de manifestações culturais indígenas. Este documento tem online, quem quiser baixar, né, acesso livre, a edição de 2005 é a mais atual. Pode mudar, por favor. Além disso, né, o estudo da matemática também está compreendido em 3 campos, né? Números e das operações, o espaço e das formas, estudo das grandezas e medidas. Né? Mas o que acontece ali? Eu achei muito interessante, ele colocou, podendo tomar a própria aldeia como referência para representar esse ponto espacial ali em espaço e formas. Então, a temática, né, ali tendo a aldeia, né, a localidade dos alunos como referência. Né? Isso é muito bacana poder fazer isso. Pode mudar? Aqui. O PPC dos cursos da FAIND, eu coloquei, que depois eu posso socializar nesses slides, é só clicar em cima, já vai sair direto no PPC, quem tiver curiosidade em olhar como eles são formados. Tá? Pode passar. Bom, caminhando já para a minha fala final, né? Depois a Caroline vai falar um pouquinho, eu faço uma pergunta, já começam os questionamentos aqui, né? Mas, afinal, onde atuará o professor indígena que ensina matemática após a conclusão do curso? Né? Então, nós vemos ali alunos, né, ali já com formas, ali, estudando a matemática, e vamos tentar responder, e depois também para discussão. Pode passar? Bom, em 2020, né, o último dado que eu consegui foi 2020, Mato Grosso contava com 13.226 alunos indígenas. Pode ser que tenham outro censo, mas eu não consegui encontrar. Distribuídos em 83 escolas. Deste montante, 14.127, né, estudantes matriculados ali. Né? Eu achei até muito, porque ele fala de um pouco, depois aumenta ali, né? 70 escolas indígenas estaduais, né? E escolas que atendem salas anexas, além das escolas estaduais indígenas. Mato Grosso tem 144 escolas municipais.
né? Isso aqui eu peguei lá da SEDUC, lá, eu achei meio assim, vamos colocar, né? Eu acho que tem mais, né? 70 estaduais e 144 municipais. Pode mudar? Bom, começando então com a escola top de linha, que é uma escola com estrutura em formato de colmeia, na escola, né, na aldeia Dolorikawa, né, do povo Enauê Nenauê, foi inaugurada em 2025. A escola vai fazer 1 ano agora, em julho. Né? A SEDUC diz que é a primeira escola a ser construída com a estrutura no país. Né? Então, é o formato de uma colmeia, atendendo o formato da aldeia, né? Como se fosse a aldeia e a escola, né, toda estruturada em formato de colmeia. É uma escola que tem os Chromebooks, ali vocês estão vendo os Chromebooks, os alunos chega uniforme para eles, toda a estrutura, internet, tudo que é preciso, né, tem nessa escola no município de Juína. Né? O povo Enauê Nenauê é um povo de contato recente, né? Poucos, eles estão aprendendo português, uns 5 anos que começaram a aprender a língua portuguesa, então eles ainda vão aprendendo, e o mais interessante é que alguns aprenderam inglês antes do português. Né? Então, o contato com a internet, com também missionários que lá estiveram, então a língua inglesa chegou antes ali. Né? Muitos são trilíngues, né? Falam a língua do Enauê, falam português e falam inglês. Né? Pode passar. Outra escola também que eu gosto muito é essa Tatu Escola, na aldeia indígena Chavante Nossa Senhora das Graças, no município de São Marcos, em Mato Grosso. É uma aldeia, é uma escola de 2007, né? Vocês estão vendo aí que tem o formato de um tatu, né? Eu não conheço essa escola ainda, né? Que eu morro de vontade de conhecer. Então, são escolas assim. A pergunta que eu fiz inicialmente: onde atuará, né, o professor, né, indígena, tal? Pode passar. Aqui, a nossa escola, no município de Barra do Bugres, a Escola Municipal Indígena Julaparé, né, uma escola, também tem a parte do Estado também, o ensino médio, o Estado que também que toma conta ali, né? Então, é uma escola bem estruturada, organizada, né? Vocês estão vendo ali, com tudo que os alunos também, internet, Chromebooks, né? Uma escola bem estruturada. Pode passar. Mas nem tudo, né, gente? O professor indígena pode atuar também lá no povo tereno, em Matupá, mas uma escola de madeira que não está protegendo os estudantes. Né? As condições do tempo não dá para dizer. Eu vi a reportagem, né? Pode ser que já tenham construído ali uma escola para abrigar as crianças, né? Que não oferece o conforto necessário para as aulas, né? Tudo madeira, né? Chove, faz calor, não tem ar-condicionado, né? Igual nas outras escolas. Professor indígena também, né? Pode atuar aqui, né? E mais uma só, aqui, né? É uma sala anexa da Escola Indígena da Aldeia Ilha Grande, no município de Querência, na terra indígena do Xingu, né? A gente fala Tix, né? Então, olha também a situação, né, das crianças ali, né? Essa reportagem eu retirei do sindicato, né, do Sintep, né, de Mato Grosso, né? Os professores fazendo, né, reivindicação, porque é difícil, né, trabalhar com calor, com os insetos, né, com bichos ali. Então, vocês viram que eu fui de um extremo ao outro, né? Então, aqui é o locus, né, do professor, né, indígena. Pode passar. Os desafios são muitos, a gente sabe, quem trabalha na educação indígena sabe que é um desafio muito grande, mas sigamos fazendo pesquisa, pode mudar. Né? E o exemplo de pesquisa stricto sensu que a gente trouxe para esta noite, na formação inicial de professores, na FAIND, pode passar, que é a professora Caroline, né? Ela vai apresentar para vocês o que ela está pesquisando.
tá? Depois eu volto só para finalizar ali, tá, Carol? Só os 2 últimos slides. Então, muito obrigada, Caroline, com você. Então, boa noite novamente, né? Eu sou a Caroline. A minha pesquisa, como a professora Cláudia é minha orientadora também, né? A nossa pesquisa é na turma de Pedagogia Intercultural, né, da FAIND. Essa turma, ressaltando que ela já disse também, tem 30 alunos e uma aluna, somente uma mulher, que isso é um fato muito novo, né, a inserção das mulheres, né, nas turmas de pedagogia, e tem o título, a minha pesquisa, de Etnomatemática e Práticas de Ensino Interculturais, o conhecimento matemático dos povos originários na formação inicial de professores na FAIND, né, no curso de Pedagogia Intercultural 2025/2. São professores, né, a maioria desses 31 estudantes são professores que já atuam nas escolas, né, nas suas aldeias, ou já atuaram. Alguns também que a gente tem, que a professora destacou também, são os povos Inenauê, né, que eles aprenderam, né, a língua portuguesa tem pouco tempo, né, alguns têm domínio muito da língua portuguesa e outros ainda estão aprendendo, né, e lá na escola Inenauê, né, que é a primeira que foi construída, né, em forma de colmeia, que a professora mencionou, eles estão lecionando também. E a nossa pesquisa, ela vai falar um pouquinho da etnomatemática no contexto também, né, de como que é trabalhado a etnomatemática no curso de Pedagogia Intercultural. É bom a gente destacar também que o estado de Mato Grosso, ele se destaca nesse cenário por sua diversidade e pela construção de políticas de formação de docentes indígenas em nível superior, né? Temos cerca de 43 etnias e mais de 40 mil indígenas, segundo o IBGE de 2010, né? E o Estado, ele se consolidou ao longo das últimas décadas, né? Com uma experiência significativa nesta área, né? Tendo formado 461 professores entre os anos de 2001 e 2022, né? Pelo que podemos observar também, não nasceu de uma comissão isolada e nem numa sala de reunião universitária, né? O PPC do curso de pedagogia, né? Ele registra uma proposta que nasceu do esforço coletivo de inúmeras pessoas, instituições e comunidades indígenas, né? E que o diagnóstico e sustento os eixos curriculares foram construídos a partir de escuta nas aldeias. Isso também não significa, né, que o documento PPC do curso de pedagogia seja perfeito, né? A gente está em fase, publicamos as primeiras pesquisas que a gente fez, né, do documento, já as primeiras análises que a gente fez num artigo, né, que deu início à nossa pesquisa também, né? E também a gente está focando muito na disciplina, né, etnomatemática que contém no curso também, né? E também a gente não pode deixar de ressaltar a importância, né, da Unemat nesse contexto, na criação dessa faculdade, como a professora bem destacou, né, o aspecto mais original do curso, né, na nossa leitura, é a sua arquitetura de tempo, né, que se divide em 3 etapas distintas: a etapa de planejamento e formação, e também a etapa de estudo presenciais, o chamado Tempo da Universidade, que acontece no município de Barra do Bugres, né, nos meses de janeiro, fevereiro, julho e agosto, a etapa de estudo cooperados e o Tempo Aldeia, que ocorre nos períodos intermediários, né? E essa divisão não é só logística, né? O Tempo Aldeia é um estágio convencional, né, em que o aluno ele observa e preenche fichas, não é só isso, né? É um momento em que a comunidade tem participação ativa na condução dos trabalhos escolares, com vista à valorização da língua, da cultura e do território também. É importante destacar também para os alunos, né, participarem
da formação, a comunidade tem que aprovar também, eles fazem vestibular também, né? Todo o processo seletivo também, e depois há todo esse acompanhamento da aldeia, né? Com esse estudante também. Uma coisa que é bom frisar, que a professora falou também, embora o nosso GT fale dos professores, o fórum fala dos professores que ensinam matemática, né? E os pedagogos ensinam matemática. A nossa pesquisa em andamento é nos futuros professores, né, que estarão trabalhando, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, do 1º ao 5º ano. E trabalhar a matemática com eles é fundamental, né? Ele que inicia esse processo de alfabetização matemática, né, com os nossos estudantes, né, do 1º ao 5º ano, e a nossa pesquisa visa destacar também e observar como que a etnomatemática pode auxiliar nesse trabalho, né, de valorização também, né, dos saberes culturais dessas aldeias e desses povos também. E também como a gente pode estar fazendo a consolidação também da matemática ocidental, como a matemática que eles constroem também. A próximo slide, ele vai mostrar um pouquinho, você pode passar, Marcelo? Um trabalho que a gente iniciou, né, de algumas oficinas, utilizando o Tangram, né? A primeira parte nós trabalhamos de forma interdisciplinar, língua portuguesa e matemática também, né? Trabalhamos o Tangram, que é algo que eles podem construir, né? Simples também, esse cuidado a gente está tendo também na escolha dos materiais, porque tem que ser materiais acessíveis e que eles possam construir também. E foi interessante esse trabalho que eles puderam contar, né, as lendas, os contos deles, né, de cada etnia, e apresentaram. A primeira foto é uma apresentação que eles tiveram representando as figuras, as imagens, os bichos, né, as plantas com as figuras, né, as 7 peças do Tangram. Pode passar também. E no segundo momento, nós trabalhamos com eles também a questão dos números, né? Como que eles fazem o processo de contagem, né? Então, a gente iniciou voltando o trabalho com Tangram, né, para eles formarem números utilizando Tangram, as representações numéricas, né? E nós tivemos um momento também deles contarem, né, como que é o processo de contagem deles lá através da língua materna, quais símbolos que eles utilizam, né? E quais agrupamentos, né? São agrupamentos diferentes do nosso, e como é esse processo, né, de estar trabalhando também com a língua materna e a matemática. Vale destacar também que no curso de Pedagogia Intercultural da FAIND tem a etnomatemática como componente curricular também. Todavia, o que acontece? Esse componente, ele está no 5º semestre, né, ele prevê práticas pedagógicas interdisciplinar e intercultural em matemática. São 45 horas teóricas e 15 práticas, né? A ementa é centrada na contextualização histórico-social dos conhecimentos matemáticos e numeramento e alfabetização matemática, e na construção de jogos e brincadeiras para aprendizagem intercultural, que traz um documento. Já no 6º semestre, volta a aparecer o componente também, etnomatemática e prática pedagógica, com mais 45 horas teóricas e 15 práticas. A ementa também abrange a questão de formas de contar, medir noções de espaço, tempo em diferentes culturas e matemática intercultural. Totalizando, a gente vai ter mais ou menos, desses 2 componentes, 120 horas. E o curso é um total de 3.560 horas. Isso representa a etnomatemática, né, apenas 3% da carga horária. Se a gente vê isso como um número isolado, não necessariamente é um problema isso, né?
A questão é saber se esses componentes se conectam com os demais ou ficam apenas em módulos desarticulados, né? A emenda do 5º semestre lista também como referências também, Silva e Jesus, né, que eles publicaram especificamente sobre práticas pedagógicas em matemática no contexto, né, da pedagogia intercultural. E também isso indica que os organizadores do curso, né, eles pesquisaram referências pertinentes, né, e não apenas reproduziram emendas, né? Descrevem a etnomatemática, mas dizem pouco como o futuro professor vai, na prática, levantar e sistematizar os conhecimentos matemáticos do seu próprio povo. E é nisso que a gente está trabalhando na nossa pesquisa. A nossa pesquisa ainda tem algumas partes tem mais uma etapa para a gente fazer também, né? Estamos no processo da escrita, e é essas discussões que a gente está tentando trazer na nossa pesquisa, e principalmente também a gente identificar quais fragilidades que a gente identifica no PPC do curso, né, de Pedagogia Intercultural. Lembrando que a gente está fazendo essa análise no PPC mais atual da FAIND, e também, o que é muito importante também, além dessas fragilidades, né, a escolha pela etnomatemática, ela é uma proposta decolonial, né, e também corajosa. A carga horária atual dela e a forma como as emendas foram desenhadas parece insuficiente para dar ao futuro professor a segurança necessária da produção de materiais didáticos próprios, né? Então, o nosso trabalho também visa, né, fortalecer ainda mais essa experiência tão significativa da FAIND, né? E também caminhos que aproximem ainda mais o tempo da aldeia com a produção de materiais contextuais de forma mais sistematizada ao tratar a etnomatemática, né? E também visando especificamente trabalhar com esse futuro professor que vai lecionar matemática nos anos iniciais, aspectos da cultura deles também, né? Valorizando os saberes que eles constroem no decorrer dos anos, né? E também trabalhando a matemática ocidental. Então, é só um pouquinho do que a gente está iniciando esse trabalho de pesquisa. E estamos na metade do caminho. Em tempo também, antes de eu passar a palavra para a professora, a gente queria agradecer também a presença e a participação da professora Loriege Pessoa Bittencourt, que ela é docente da Universidade do Estado de Mato Grosso, né? Desde 2025. Ela atua na graduação e na pós-graduação também. E ela é representante docente no conselho da PPG Edu da Unemat e é líder do grupo de estudo e pesquisas em formação e docência, e pesquisadora do grupo de estudos de pesquisa sobre universidade. Atualmente, é coordenadora do programa de pós-graduação em educação, PPG Edu da Unemat. Muito obrigada, professora, pela presença. Oi, Lori. Um abraço. Pela presença. Só vou aqui encerrar. Isso. Então, a gente está encerrando aqui só para pensar, né, porque foi nos pedido que trouxéssemos alguns questionamentos, algumas reflexões, né, de que forma ensinar a nossa matemática ocidental, mas também respeitando as matemáticas de cada povo. A gente vai tentar descobrir só um pouquinho com a pesquisa da Caroline, mas outras discussões. Pode passar. É uma reflexão aqui, né? Educar é dar sentido ao nosso estar no mundo. É por isso que não basta dar alimento apenas ao corpo, né? É preciso também alimentar a alma e o espírito, né? Daniel Munduruku, né? Escritor, literato, né? Pode passar. E finalizamos aqui, né? Obrigada pelo encontro com essa palavra aqui, o Aram,
O Aran, na língua chavante, significa encontro. Encontro, reunião, que é o que fizemos aqui hoje. É o nome também do nosso grupo de pesquisa. Muito obrigada, boa noite. Muito obrigada, professora, pela sua fala. Agora nós seguiremos com a apresentação da professora doutora Maria do Socorro Lucínio da Cruz Silva, doutora e mestre em Educação pela Universidade Federal de Mato Grosso, graduada em Licenciatura em Matemática pela Univag, especialista em Fundamentos da Docência para a Educação e à Distância pela Univag, Centro Universitário em Várzea Grande, professora efetiva da Secretaria do Estado de Mato Grosso, atua na educação básica na disciplina de matemática. Professora, a fala é sua agora, muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer o convite para estar aqui, né, dialogando com vocês nesse momento que é único, né, especial, e a gente precisa ter momentos assim para dialogar sobre a educação matemática. A minha fala hoje vem de uma experiência que eu vivi, né, durante o meu doutorado e durante a participação em um projeto de pesquisa realizado pela professora Sueli Castilho, que é orientadora do programa de educação, né, da UFMT. Então, eu tenho 19 anos na educação básica, mas a minha experiência dentro da educação escolar quilombola vem desse trabalho que eu participei desde 2016, né? Então, primeiro eu quero começar falando um pouquinho sobre o que é a educação escolar quilombola, né? É uma modalidade da educação básica, né? Ela possui uma legislação bastante robusta que foi construída a partir de diversos movimentos sociais, movimento negro. Então, não surgiu da noite para o dia, né? Nós temos ali uma articulação entre a própria Constituição Federal, né, que garante o direito à propriedade das suas terras e o pleno exercício dos direitos culturais e valorização das manifestações populares, no caso das comunidades quilombolas. Vem também da Convenção 169, né, do Tratado Internacional ratificado pelo Brasil, que assegura o direito de consulta prévia, livre e informada às comunidades sobre decisões que afetam seus territórios, os modos de vida, incluindo a organização escolar. Ela vem também da Lei 10.639, posteriormente 11.645, que altera a LDB para tornar obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena em todas as redes de ensino. Vem lá do ano de 2010, com o Estatuto da Igualdade Racial, que consolida a obrigação do Estado em garantir uma educação que contemple a história e as lutas da população negra e quilombola. Ainda no ano de 2010, Mato Grosso sai à frente e constrói as orientações curriculares para a educação escolar quilombola. Então, Mato Grosso saiu na frente aí, né, do Conselho Nacional de Educação, que só vai trazer para a gente essas diretrizes curriculares no ano de 2012. Então, Mato Grosso 2010 já constrói, né, essas orientações curriculares para a educação quilombola, e só em 2012 que a gente tem a resolução número 8 do Conselho Nacional de Educação, que trabalha aí as questões curriculares para a educação quilombola, né? Então, em 2012, o texto estabelece que a educação escolar quilombola se aplica tanto às escolas que estão localizadas dentro da comunidade, quanto escolas que não estejam dentro da comunidade, mas que atendam alunos quilombolas. Dentro da estrutura da Secretaria de Educação de Mato Grosso, nós temos 5 escolas quilombolas, e a escola de Vila Bela da Santíssima Trindade é a única escola urbana, e ela atende alunos quilombolas. Então, por isso, ela é considerada escola quilombola, que é a Verena, né? Então, dentro dessa
desse contexto curricular, né, os eixos principais que a gente consegue definir são que a escola tenha que ter uma pedagogia própria e contextualizada, né? O projeto político-pedagógico da escola deve ser construído com a comunidade, valorizando a tradição oral, os festejos, a ancestralidade, as tecnologias e as formas de produção do trabalho local, além da luta histórica pela terra. Territorialidade, o território é reconhecido pela lei como espaço de reprodução cultural e econômica, por isso as diretrizes defendem que a educação seja ofertado dentro da própria comunidade, tá? Formação de professores. Essa legislação determina que o corpo docente passe por formações específicas, iniciais e continuadas, voltadas para as relações étnico-raciais e a realidade quilombola, tá? O texto também aponta que a atividade docente seja exercida preferencialmente por professores que sejam quilombolas, né? Que residem lá dentro da comunidade. E aí, isso é um fato que depois a gente vai parar um pouquinho para refletir lá no final a questão que eu vou levantar. Materiais didáticos específicos, isso aí a gente ainda está, né, na luta por um material diferenciado, né, nas escolas da Secretaria de Educação, nós temos lá dentro da escola quilombola o mesmo material que a gente tem na rede urbana. E a gestão democrática, que é o modelo de gestão das escolas, que deve garantir que as lideranças da comunidade que façam parte da gestão da escola. De vez em quando, a SEDUC dá uma esbarrada e quer impor a gestão da forma deles, mas o povo quilombola se levanta e consegue derrubar. Bom, nas orientações curriculares do Mato Grosso, lá de 2010, nós já encontramos para o ensino da matemática a abordagem da etnomatemática, né? Então, como eu estou falando, o Mato Grosso já saiu na frente, já traz para a gente a etnomatemática como uma das opções a serem trabalhadas, né? No contexto quilombola, ela deixa de ser apenas uma teoria e ela se torna uma ferramenta política, né, que também já era defendida por Biratan D'Ambrosio, essa questão de uma ferramenta política, para descolonizar o ensino de exatas, né, mostrando que a matemática não pertence a uma única cultura, que é aquela europeia, acadêmica, que a gente aprende, né, no contexto da formação inicial também, mas é gerada e modificada pela própria comunidade no seu dia a dia, né? E aí a gente traz aqui que para fazer sentido na educação quilombola, a matemática precisa dialogar com os saberes tradicionais, e aí a gente tem 3 eixos principais: valorização dos saberes orais e práticos, porque o conhecimento matemático quilombola é passado oralmente, né? Os povos quilombolas desenvolveram ao longo das gerações métodos próprios de contar, medir, classificar e modelar, e a etnomatemática traz esses saberes para dentro da sala de aula como conhecimento legítimo e não como superficialidade. E aí, a minha experiência, né, mostra que a gente não precisa, né, ignorar esse conhecimento matemático europeu, eurocêntrico, que a gente chama, né? E instituir dentro das aulas de matemática da educação quilombola somente os saberes locais. Não é isso que a gente pretende lá com a etnomatemática. A gente pretende dizer que aqueles saberes locais têm tanta importância e tanta funcionalidade quanto aqueles eurocêntricos que a gente encontra nos livros didáticos, né? Por que a gente precisa fazer isso? Para valorizar o conhecimento quilombola, né? Para valorizar o conhecimento daquele povo. Justamente para fortalecer a identidade. Por quê? Porque ao ver que a matemática da sua comunidade é reconhecida pela escola, o estudante quilombola desenvolve um sentimento de pertencimento e autoestima intelectual, combatendo o preconceito histórico que afasta as minorias das carreiras científicas, né? Bom, dito isso sobre as legislações, eu quero trazer para vocês
uma experiência sobre formação de professores, né, que eu vivenciei. Então, desde 2016, eu fui convidada para participar do projeto de pesquisa da professora Sueli Castilho. Esse projeto de pesquisa foi financiado pela FAPEMAT. No edital, preconizava que necessariamente os pesquisadores fossem professores da rede estadual, que tivessem mestrado e doutorado. Eu não conhecia a professora Sueli, então foi na própria coordenação do PPGE pedir indicação de professores de matemática que tivessem, né, cursado mestrado e doutorado, e aí, na ocasião, me indicaram e ela me fez o convite para participar desse projeto. Esse projeto tinha o objetivo de construir um mapa de saberes, fazeres e dizeres de professores das escolas quilombolas, das 5 escolas estaduais quilombolas. Então, nós temos a escola de Mata Cavalo, nós temos a escola de Barra do Bugres, a de Chapada dos Guimarães, a de Abolição, que é aqui na Serra de São Vicente, e a de Vila Bela da Santíssima Trindade. São 5 escolas. Eu tive o privilégio, e eu digo que é privilégio mesmo, de visitar as 5 escolas, de conhecer as 4 comunidades e Vila Bela da Santíssima Trindade, né? Qual era o meu papel dentro desse projeto? Observar os saberes e fazeres e dizeres de professores de matemática, a partir do que as orientações curriculares de Mato Grosso diziam, que era a etnomatemática, a abordagem da etnomatemática para essas aulas. E aí, o que aconteceu? Nessas observações, né, a metodologia era observação, era entrevista, questionário, nós identificamos que os professores que estavam atuando nas escolas quilombolas, professores de matemática, ouviram falar sobre etnomatemática, mas não tiveram formação nenhuma, nem na sua formação inicial, nem na formação continuada, inclusive uma formação continuada que a própria SEDUC deveria oferecer para eles, né? Bom, a partir dessa pesquisa, desse projeto de pesquisa, nasce em mim o desejo de tentar contribuir com esses professores. Então, o meu projeto de pesquisa de doutorado foi oferecer uma formação continuada sobre etnomatemática para eles, né? E aí, dada a dificuldade, sobretudo financeira, né, sem nenhum financiamento, nem por parte da Secretaria de Educação, que meu projeto de pesquisa ajudaria, né, a Secretaria de Educação, a qual eu faço parte, e, infelizmente, eu não consegui atingir as 5 escolas. Então, nós escolhemos aqui Mata Cavalo, que era muito mais próximo, e Abolição. Então, foram as 2 escolas que eu desenvolvi esse projeto. Então, a metodologia utilizada foi pesquisação, ofereci uma formação continuada sobre etnomatemática através de leitura de textos, de Ubiratã de Ambrósio, de artigos que traziam como trabalhar a etnomatemática dentro das escolas, inclusive bastante textos que traziam o trabalho indígena, e depois eles tiveram que, a partir desses estudos, construírem uma aula, né, fazer uma proposta de uma aula para suas turmas, utilizando o conhecimento quilombola lá, a matemática quilombola. Então, nós tivemos lá, eles pesquisaram a fabricação de farinha, né, e aí eles utilizaram todo o conhecimento matemático da construção de farinha para desenvolver a aula com seus alunos, do chip de banana, a produção de queijo e a produção do óleo de mamona, né? E aí, então, o que aconteceu? Ao final da pesquisa, os professores identificaram que dava certo, que eles conseguiam trabalhar com a etnomatemática, que eles começaram a enxergar a matemática em tudo que eles, né, que todas as atividades da comunidade. Os alunos, quando eles aplicaram essa aula, os alunos também foram entrevistados, e aí aquela situação de pertencimento a gente identificou, nossa, mas isso aqui, essa
fabricação de farinha aqui, a minha avó também utiliza essa matemática para fazer, quando ela fabrica farinha. E aí a gente fazia essa relação. Então, o conteúdo que a professora ia dar naquele conteúdo lá da apostila da SEDUC, ela trazia para o contexto que ela tinha ido lá ver a fabricação de farinha. Então, a gente viu, assim, que funciona. Os professores de matemática viram que a etnomatemática realmente é necessária, muda totalmente a aula, né? Contribui para o fortalecimento da identidade dos alunos. Tudo isso a minha pesquisa de doutorado traz, né? E aí, o que a gente... A reflexão que a gente faz, que eu trago lá, né, do início, é que esses professores de matemática, eles são prioritariamente moradores dos quilombos, né? E aí a gente pensa, já que eles passaram por uma formação inicial, né, que não teve esse contexto para trabalhar na educação quilombola, na formação continuada. Como é que eles vão sair de lá para vir, por exemplo, para a cidade fazer uma formação continuada, né? Durante a minha pesquisa, nós fizemos esse teste, né? Eu ia para a escola. Então, nós fizemos um acordo com a escola, que nos momentos de hora-atividade dos professores, eu me deslocava daqui de Cuiabá e ia lá para Mata Cavalo, estudar com o professor, discutir o texto com o professor, visitar a comunidade para identificar as matemáticas no dia a dia dos moradores. Então, assim, a gente provou que se a formação for ao encontro desses professores, ela é viável. Porque como é que o professor vem para a cidade, há toda uma logística, né, dele vir para a cidade para fazer essa formação. E aí é algo que permanece, a professora Sueli Castilho continua trabalhando nessa perspectiva de levar a formação para os quilombos, né? Hoje ela está trabalhando com a formação para as disciplinas que são específicas, né, de práticas da comunidade, e ela leva essa formação para lá. Mas isso é um projeto aqui de extensão da professora Sueli dentro da universidade, né? O que a gente precisa é fortalecer também dentro das secretarias de educação, o que geralmente tem barrado, né? A professora Sueli tem tentado buscar ali um comprometimento da Secretaria de Educação, mas a luta é grande, né? Barra em muita gente que precisa assinar, muita gente que precisa mandar, enfim. E aí, é nesse sentido que eu gostaria que a gente refletisse sobre, então, a formação continuada para professores quilombolas que trabalham com a matemática especificamente, né? E aí eu gostaria de deixar essa reflexão, essa é a minha fala, né? Estou aberta às dúvidas. Muito obrigada, professora Maria do Socorro. Colegas, agora a gente está no momento, né, das perguntas, né, das questões também que vocês querem pontuar, fazer para as nossas professoras que fizeram a fala, e também algumas reflexões para a gente trazer aqui, né? Que lembrando que o nosso grupo, né, nós tivemos 2 falas muito potentes, né, sobre educação escolar quilombola e educação escolar indígena. Mas também nós temos os povos ribeirinhos, né? Nós temos aqui no nosso estado, né, muitos também, né? Das escolas do campo também, que a etnomatemática também abraça, né, todos esses povos também, e essa diversidade da educação também, né? A etnomatemática é um papel muito importante, né? Também está nos documentos, né, nas orientações curriculares do Estado do Mato Grosso, tanto da educação básica, né, do ensino fundamental e ensino médio, e do caderno também das diversidades educacionais.
Só que, todavia, contudo, no entanto, né, na prática, infelizmente, ainda a gente não tem um trabalho, a gente não vê, né? A gente vê essa dificuldade do professor estar trabalhando com a etnomatemática também. Eu queria aproveitar também, nós temos o professor Laucino aqui, de matemática, que é de uma escola nossa, aqui de Cáceres, né? É uma escola do município de Porto Esperidião, né? E ele faz um trabalho muito interessante envolvendo a etnomatemática, assim como a professora Suzilene, que trabalha também na escola Chiquitano José Turíbio, né? Eles trabalham com a questão das artes, né? Artefatos, construções de cesto. Então, se você pudesse dar a sua contribuição também, professor Laucino, seria muito interessante a gente ouvi-lo também. E está aberto também a quem quiser fazer perguntas, questionamento, seja no chat ou seja aqui, só levantar a fala, a mão que a gente organiza, tá bom? Pode falar. Oi, Amanda. Oi, boa noite. Carol, quanto tempo, né? A hora que eu vi você, fiquei feliz aí. Bem, quero parabenizar todas as duas palestrantes, foi muito rica, né, as falas de vocês. Deixa eu me apresentar também, sou professora Amanda, já trabalho aqui na rede de Mato Grosso aí há 23 anos, né? Trabalhei no Cefap por bastante tempo e hoje sou professora do IFMT Campus Confresa, atuando também na licenciatura em matemática, né? E achei muito relevante aí todas as falas e o mais assim, uma angústia que nós estamos vivenciando agora, né, no campus, porque assim, já trabalhei com as comunidades indígenas, né, na época que eu estava no Cefapra, a gente ia muito nas aldeias, fazer formação de tecnologia educacional, então assim, era muito rico, muito, muito bom realmente trabalhar. Só que aí, assim, a gente ia lá na aldeia, via a realidade deles, via a necessidade deles e trabalhava de acordo com essa necessidade, né? E foi muito bom nessa época. Só que agora a gente está vivenciando uma realidade, assim, um pouco diferente. Atuando nas licenciaturas, né? Nós temos hoje no campus do IFMT Confresa a licenciatura em matemática, em física, em química e em biologia. E esse ano, em específico, a gente está assim, um ano bem diferente, porque nós recebemos, numa média, 20 estudantes indígenas, de vários povos diferentes. Temos Chavante, temos Tapirapés, temos, esqueci as outras etnias. Especificamente no curso de matemática, nós temos 5 estudantes, somente um homem, e as outras são mulheres, né? E aí, assim, eu, em específico, assim, estou encontrando, assim, bastante dificuldade, sabe, em como trabalhar com eles. Porque, assim, na época que eu estava no Cefap, a gente ia específico lá nas aldeias, e era um público, assim, todos homens, então a gente tinha uma comunicação mais fácil. E eu acho que por se tratar, assim, da tecnologia, de mexer nos computadores, então, assim, eles, né, a gente conseguia interagir muito. E aí agora eu encontro principalmente assim essa dificuldade assim da comunicação, principalmente com as meninas, né? E aí a gente tem lá o curso de física que estão com 10, né? Indígenas que estão lá, e então assim, nós estamos assim todos assim, meu Deus, e agora? Como que a gente vai, né, trabalhar, fazer essa formação com eles? Fizemos uma reunião, chamamos os caciques, inclusive tinha um cacique que está terminando o doutorado dele lá em Goiás, né? Então, assim, ele meio que deixou claro, assim, que é uma experiência que muitos deles ali estão saindo pela primeira vez ali da aldeia, né? E que querem, assim, conhecer realmente essa realidade nossa. Mas realmente está sendo, assim, uma angústia, né? Como que nós vamos trabalhar
né, com esse pessoal. E aí uma pergunta assim, os cursos que vocês oferecem aí, os interculturais, vocês trabalham somente com uma etnia ou são etnias diferentes também? Eu vou deixar a Loriege falar, depois o Alcino. Só vou te falar rapidamente, são várias etnias, né? Não é uma só. Pode falar, acho que é a Loriege, depois o Alcino. Eu levantei a mão porque o Laucino não tinha levantado, mas se ele quiser falar primeiro, pode falar, Laucino, que ela tinha te chamado antes. Você quer falar primeiro? Pode falar. Bom, então eu vou falar. Bom, boa noite a todos. Foi uma grata satisfação ouvi-las, tanto a professora Cláudia, minha amiga querida de muitos anos, né, e quanto a professora Maria do Socorro, né, que a gente se conhece menos, mas a gente se conhece, né, Socorro? Bom, também é uma satisfação ouvir Caroline, a Marcela, né, que foi me orientando na graduação aqui em Cáceres, é uma satisfação ver hoje Marcela fazendo doutorado, né, continuando a caminhada dela na educação matemática. Então, acho excelente isso. É sinal que deu certo, né, Cláudia? É tão bom quando a gente vê eles assim, né? Bom, gente, eu achei uma mesa muito bacana, né? Tanto a fala da professora Cláudia, quanto a fala da professora Socorro, me fizeram pensar o quanto de educação matemática a gente tem, né? O quanto a gente já vem lutando pela educação matemática, pela formação dos professores que ensinam matemática, e através das experiências que vocês estão relatando, né? Que tanto na formação inicial quanto na formação continuada, de povos tradicionais, a gente percebe que a educação matemática ela está latente, ela está pulsando, ela está acontecendo, né? E isso é muito gostoso, muito bom. Ontem eu estava ouvir a mesa, ou o GD, estive no GD da inclusão, né? E hoje, ouvindo vocês, eu lembrei das discussões lá naquele GD de inclusão, né? Inclusão pela educação matemática. E aí eu pensei assim, que tem tudo a ver, né, com o outro, com essa discussão, né? Porque quando a gente pensa, quando a gente reflete sobre o ensino de matemática para povos tradicionais, né, com suas diferentes etnias, com as suas dos diferentes lugares, as diferentes culturas, a gente percebe que a saída, e aí eu diria assim, não é que a gente procure receita, mas a gente procura caminhos, né? E aí eu ouvindo a Amanda, eu te diria assim, Amanda, pelo que a professora Cláudia falou, pelo que a professora Caroline falou e a professora Maria do Socorro falou, nós temos que trazer essas pessoas, incluir essas pessoas nesse processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, discutir com os povos, com as etnias, que matemática que eles vivem, porque a matemática é essa vida. Quando Maria do Socorro falou que, além de estudar com os professores, ela andava nas comunidades, ouvindo as matemáticas, eu percebi assim, isso é etnomatemática, isso é realmente a gente aprender a matemática a partir de uma matemática diferente da que eu estudei, diferente da matemática, às vezes, que está lá no livro e que não tem sentido nenhum para o aluno, né? No entanto, eu vejo que a grande dificuldade que nós temos, principalmente nos cursos regulares, como é o caso que a Amanda relatou, né, é que a matemática que a gente ensina lá na licenciatura em matemática é uma matemática de teoremas, axiomas, uma matemática pronta e acabada, uma matemática que não é a matemática que vocês estão falando, né? A matemática que inclui, a matemática que traz, a matemática que pulsa, né? Infelizmente, eu acho que o nosso grande desafio é que realmente a gente traga lá o final da década de 90, na primeira década dos anos 2000, que a educação matemática estava pulsando através de Ubiratã de Ambrosio e através de tantos outros, que
trouxeram, que começaram a discutir, a debater que essa matemática primeiro que eram matemáticas, né? E que essa matemática ela deveria partir da vida, né? Ela deveria estar contextualizada. A matemática, os nossos alunos sabem essa matemática, não essa matemática morta que está nos livros, né? E que a gente, às vezes, diz, reprova, inclusive, faz prova e ele não consegue responder aquela matemática que a gente solicita dele, justamente porque, como talvez uma resistência, um protesto de dizer, não é essa matemática que me faz feliz, que me faz cidadão, que me faz uma pessoa diferente, né? Então, parabéns, viu? Um grande abraço a todos. Obrigada, professora Loriege, excelente a sua fala. Professor Laucino. Então, eu sou grato por estar participando desse curso, né? E que gostei da fala da professora Cláudia, da Maria Socorro e falado um pouco da Carol, né? Que nós já conhece e que nós, como indígena, para nós a etnomatemática é uma prática, eu vejo comigo, né? Que fiz ensino fundamental e médio, tudo em escola não indígena, e que nós vivíamos o tempo todo vendo a matemática na prática, e que eu fui aluno da Unemate na FAIND, né, da segunda turma, e que lá eu pude ver já a diferença do ensino de matemática, que é o universal, para nós ficou fácil colocar dentro da etnomatemática. E que penso que, igual a professora Maria do Socorro está falando, e que lá é a necessidade, os quilombolas ainda estão em processo de adquirimento do conhecimento, e que eu penso para nós já é o dia a dia, que eu mesmo gosto de trabalhar misturando a arte com a matemática. Por quê? Porque para mim fica mais fácil que eu trabalho numa sala anexa da Escola Indígena Chiquitana e que minha esposa também dá aula de arte. Então, no momento que ela está fazendo esse trabalho de arte, ilustrando, ali, em momentos, eu estou fazendo apontamento da matemática. Por quê? Porque os artefatos que usamos e artesanato são tudo em tempo, e que nós já adaptamos esse ensinamento da matemática e a arte juntamente com a língua materna junto. Então, todo o tempo que a gente aplica ou ensinar matemática, estamos falando sobre a arte, estamos falando sobre os saberes tradicionais, estamos falando da língua materna, em toda a cultura em si, né? Então, igual já fiz uns trabalhos juntamente com o professor Leandro sobre as novas ideias, eu usei também, eu vi que a professora Carol, um trabalho que ela apresentou na Unemate, e que eu fiz sobre o jogo das figuras geométricas, de formas misturadas, e que aqui dentro dos artefatos do povo chiquitano, ela existe no apá, na peneira, né, nas pinturas corporais, do pote e em si, né? Então, para nós, penso que a matemática é do povo indígena, nós como indígena, ela é dia a dia, e que mesmo não tendo uma formação, ele já ensina a matemática em si, que são passados de geração para geração, mais verbalmente. Então, penso que essa formação acadêmica, ela só fez eu somar mais o entendimento que nós usávamos e não sabia que era matemática. Então, isso veio para somar mesmo. E a gente ser professor qualificado. É isso que sou grato
de estar participando desse curso e poder falar um pouco. E convido vocês também para participar um pouco vir conhecer a nossa escola e a gente fazer uma demonstração. Como eu tive também lá participando agora esses dias de um encontro de coordenadores e integrador, que também sou integrador, né? E que pude também estar falando essa questão. E grato à professora Carol também que está aí presente, a Cláudia e outros que estão participando. E era isso. Muito obrigada. Antes de passar a fala para a professora Cláudia, queria também compartilhar com vocês o professor Laucino, junto com os professores da escola que ele citou, foi um dos ganhadores do Festival de Vídeos de Matemática na categoria Povos Originários no ano passado. Assim como a professora Suzilene também ganhou também uma menção honrosa, né, do vídeo que foi apresentado, justamente falando da etnomatemática. Só queria agradecer o Alcino, né, pela participação. Eu vou conhecer a escola, sim, né, Carol? Nós temos para fazer uma visita para a Suzilene, né? Suzilene é minha orientanda também do PPG-SI, né? Ela está trabalhando artesanato indígena, chiquitano, e o foco dela é arte, né? Mas ela faz uma questão interdisciplinar, então a matemática aparece um pouco, sim, no trabalho que a Suzilene vai defender. Vou mandar o convite para você, já é a defesa, né, da dissertação dela, um trabalho muito bonito. E o principal é a denúncia, né, que ela faz no trabalho dela, da invasão no território e acabando a matéria-prima. Então, além disso, a gente também traz esses problemas que as comunidades indígenas vivenciam no nosso estado e, por que não dizer, no país todo, né? Então, o trabalho dela, além disso, ela traz, né, esse momento, né, político também, né? Então, agradeço assim, o Alcino, né, todo mundo que esteve aqui essa noite, uma noite de trabalhos, reflexões, que a gente saia, né, pensando nesses problemas que ocorrem, né, que estão... Ai, desculpa, Fabrícia, né? Eu não vou falar muito, eu já falei muito, né, Fabrícia, deixar com vocês aí esses questionamentos, tá? Então, obrigada, Laucino, novamente. Abraço para a comunidade aí. Mas poderia concluir, professora, não tem problema, não. Não, é só isso mesmo, só um convite mesmo para a próxima defesa, né, Carol? Durante a fala da Maria do Socorro, eu não sabia, por exemplo, que o material, né, para a comunidade quilombola, as escolas quilombolas, era o mesmo que nós recebemos aqui, né, nas nossas escolas, por exemplo, porque eu sou da rede também. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, porque se nós aqui nós já temos as nossas dificuldades, né, para podermos tanto cumprir com tanta burocracia, são tantos projetos, o material, são provas. Então, assim, para quem está na rede sabe, né, do que nós estamos enfrentando. Então, assim, essa matemática que nós estamos conversando aqui, que nós precisamos contextualizar, que nós precisamos, né, voltar para essa realidade dos nossos alunos, nós estamos com essa dificuldade. Por mais que a gente tente pegar aquele conteúdo para que possamos contextualizar, mas é tanto conteúdo, é tanta prova que a gente tem que preparar os nossos alunos, é tanto projeto. Então, por exemplo, eu mesma estou com 2 projetos, mais o material, né, que nós temos. Então, assim, a gente não está dando conta. Então, é preocupante. Então, igual as formações continuadas, né, se não tiver uma formação continuada, e aí um pouco da fala da Amanda, né, que ela disse com relação aos estudantes que ela recebe, e aí eu me vejo também um pouco com os nossos alunos venezuelanos, que a gente tem bastante na escola, com os haitianos, que aí muitas vezes eles ficam nos olhando, e aí a gente não sabe se eles estão nos entendendo. E aí nós temos, né, da República Dominicana também, e nós não recebemos formação para trabalhar, específica para trabalhar com esses alunos, né? Então, assim, eu trago essa reflexão porque, igual nós estamos falando da inclusão,
E aí, muitas vezes, a gente fala de inclusão, mas nós não estamos preparados, a gente não recebe formação no sentido de trabalhar com essas realidades. A gente tem formações, porém, a minha realidade talvez não seja a mesma da Amanda, não seja a mesma da Caroline, né? Não posso falar que é da Maria do Socorro, porque nós trabalhamos na mesma escola, então nós temos a mesma realidade, né, hoje. Mas eu trago essa reflexão também nessa noite aqui, que é uma preocupação que nós temos, né, na nossa rede, e é o que a gente está enfrentando também. Maria do Socorro, pode falar. Seu microfone está desligado, Maria. Gente, 2 pontos que eu gostaria de colocar, né? Da fala do professor Laucino, com relação a o que ele utiliza, né? Ele já está utilizando lá a questão da arte, né? Que é tão, me parece ser tão importante para os povos indígenas, e ele aproveita daquilo ali. Quando a gente fala sobre utilizar a etnomatemática como um instrumento político, durante a minha pesquisa, e aí a elaboração dos professores que participaram, do material didático que eles teriam que aplicar, né, eles criaram uma aula com os fazeres da comunidade, eles trabalharam bastante essa perspectiva com relação ao território. A professora Cláudia está dizendo aqui do trabalho da aluna dela, que vai falar sobre as terras que estão sendo, né, que eles estão perdendo, essas questões. O povo quilombola perde terra toda hora, né? Nós temos mata-cavalo, que aquele território, ele tem um documento. A fazendeira, a dona Ana, fez um documento quando ela ficou viúva, ela não tinha herdeiros, então os escravizados que ficaram com ela foram os herdeiros. Ela tem esse documento lavrado lá no cartório de livramento, são mais de 14 mil hectares, e mesmo assim nós temos juízes que dão ganhos de causa de fazendeiros que estão indo lá invadindo e derrubando casas dos quilombolas. Então, assim, essa questão da territorialidade, ela é muito ensinada dentro das escolas, porque as crianças precisam dar continuidade a essa luta, né? Eles precisam continuar defendendo o território. E aí, então, num trabalho, por exemplo, que foi feito ali em abolição da professora, que foi trabalhar a fabricação do queijo, existe lá uma situação de que a moradora ia perder a terra, aonde ela tem as vaquinhas, que ela fabrica o queijo, que é a renda dela e tudo mais. Então, lá na aula, a professora de matemática trabalhou essa perspectiva, o que estava acontecendo, que ia perder a terra. Então, nesse momento, também é utilizado como político. A gente conseguiu trazer nessa perspectiva para dentro da sala de aula. Agora, falando sobre a Fabrícia, os alunos quilombolas são outra realidade, né? Completamente diferente. A professora Cláudia está acabando de me dizer que a escola de Vão Grande, lá em Barra do Bugres, foi fechada. Gente, Vão Grande é uma comunidade que é assim, é um vão mesmo, porque tem assim as montanhas, e a gente passa por meio de um vão para chegar lá, 70 quilômetros aqui da estrada que liga Cuiabá a Barra do Bugres, e você adentra lá dentro mesmo. Então, lá em 2016, 2017, que eu estive na escola, eu fiquei uma semana dentro da escola, dormindo lá, junto com os professores, porque os professores vão de Barra do Bugres para lá na segunda-feira de madrugada, passam a semana lá, dormem, fazem comida, tudo lá, e voltam na sexta-feira. E eu vivenciei isso com eles, eu passei uma semana lá. E aí, Fabrícia, uma coisa, eu acabei de colocar no chat, que essa minha experiência maravilhosa de participar, de conviver com os quilombolas, me enriqueceu tanto profissional quanto pessoal, né? E aí, eu vivenciei lá em Vão Grande, eu levantei umas 5 e pouco da manhã e saí numa varandinha que tinha lá, da onde a gente dormia, e estou vendo um aluno chegando, né, vindo da estradinha, todo molhado.
E aí eu questionei para a professora, eu disse assim, o que esse aluno todo molhado está chegando? Ela falou assim, é porque a ponte quebrou e eles não arrumam, e as crianças que estão do outro lado do rio têm que vir para cá, têm que atravessar no meio do rio, daí agora ele vai chegar ali na escola e vai trocar de roupa. Então, você imagina, Fabrícia, né? Nós trabalhamos na mesma unidade escolar. Você imagina o que essa criança está indo fazer na escola. Então, é completamente diferente. Então, tudo que você oferece dentro de uma escola quilombola para os alunos, eles pegam com todas as forças, porque eles sabem que a educação é o caminho que eles precisam para se defender. Então, aquilo ficou marcado para mim, de que realmente aquele aluno estava indo, passando um frio, porque lá faz frio a qualquer hora por causa desse vão. O que esse aluno quer ir para a escola às 5:pouco da manhã, molhado, atravessando o rio? Ele quer aprender matemática. Então, assim, a matemática que a gente vai lá ensinar para ele, ele vai pegar com todas as mãos. Então, as escolas quilombolas estão passando por todo esse movimento que a gente aqui está passando, mas há um trabalho diferente. Digamos assim, que a clientela é diferente, e aí talvez eles consigam caminhar um pouquinho melhor do que a gente. Era isso, gente. Obrigada. Temos mais alguma fala? Deixa eu ver no chat. Eu queria perguntar. Posso? Posso perguntar, Carol? Pode, sim. Aí fica uma pergunta. Como nós estamos num fórum de professores sobre a formação de professores que ensinam matemática, a minha pergunta é para as duas, né? O que é necessário para formar um professor para trabalhar com os povos indígenas, com os povos tradicionais? Aqui, hoje, comentado, né, falado, refletido sobre os povos indígenas e sobre os povos quilombolas. Se eu fosse construir um currículo de uma licenciatura de matemática, como é que eu poderia preparar esse currículo de modo a atender essa clientela, né? Tanto na formação inicial quanto na formação continuada, no sentido de realmente formar pela educação matemática nessa perspectiva da etnomatemática. Vou começar, então, respondendo aqui a Loriege, né? Eu quero ser bem rápido, porque já estamos no adiantado da hora, que já estou de olho aqui no relógio, né? Então, Lore, assim, eu trabalho, né, há algum tempo já com as comunidades, oriento trabalhos, né? O currículo tem que ser diferenciado, né? Não adianta a gente colocar a BNCC para trabalhar, inclusive críticas à BNCC, porque ela não contemplou, né, essa educação indígena ali, né? Então, é diferenciado, decolonial, né? Não tem como, né, a gente ficar na matemática, não eu falo matemática, mas assim, todas as disciplinas, né? E eu vejo também um problema, não sei se é um problema, que é a tecnologia. De que maneira colocar tecnologia nesse currículo? Né? Se ela vai atrapalhar, mas também, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar, né, tirá-los desse conhecimento da tecnologia. Né? Eu falo isso porque é uma experiência que eu tive agora, do povo chavante, estou trabalhando muito com o povo chavante, e como eu sou da linguagem, eu percebo muita fala, eu fico olhando, não entendo nada de chavante, eu só sei falar o aram, que é encontro, né? Mas a gente que é da linguagem, a gente percebe. E chegando de Cáceres, naquele dia que a gente foi para Cáceres, Carol, nós levamos todos os alunos, alguns fizeram compras, né? Mexendo com dinheiro. Agora é Pix, né? Então, eu fiquei bem assim no sistema monetário ali, olhando a matemática deles. E falando, mas quando chegava no valor, eles falavam em português. Então, sabe, é algo que eu quero pesquisar, né? Por quê? Todo o diálogo foi feito em chavante, mas na hora dos valores, a mala, eu lembro direitinho, a mala custou R$245. Então, o que está acontecendo ali? O que foi
essa mistura ali, né? Eles falam do contexto da compra, disso, mostrava a mala, eu acho que estava falando do tamanho, da cor ali, mas o valor é na língua portuguesa, é o dinheiro ali, né? Então, eu fiquei pensando, então nós temos que unir os dois, eu não sei se isso vai ser bom a longo prazo, de repente vai ficar sempre português, e já estamos esquecendo os números na língua dele, né? É isso que eu fiquei pensando. Mas, enfim, né, voltando ao currículo, né, um currículo diferenciado, mesmo tendo né, o português ali, já porque, infelizmente, né, eu sou da língua portuguesa, mas eu não dou muito valor às línguas indígenas. Né? É muito ruim quando um povo para de falar a sua língua, é como se estivesse arrancando o coração desse povo, né? A língua é tudo ali, né? Mas na matemática me chamou a atenção essa questão numérica. De repente vai aparecer algum orientando que queira estudar o Chavante, né? Quem sabe, né? Então, mas o currículo diferenciado, né? O decolonial, e que respeite as culturas. Né? Eu falo do pouco que eu sei, né, da matemática. Obrigada. Socorro, peguei seu tempo, né, Socorro? Não, imagina. Então, professora, o que eu tenho visto, né, que agora eu não estou tão inserida dentro desse contexto, né, eu participo lá com a professora Sueli Castilho, quando ela me solicita alguma coisa com questões da etnomatemática, né, mas eu estou trabalhando, então não estou muito inserida, mas o que eu tenho visto é que criaram, tanto na UFMT quanto na Unemate, uma graduação para a educação escolar quilombola, né? Dada a especificidade mesmo que a modalidade exige. Exige que seja, assim, eu não creio que a licenciatura em matemática que a gente tem hoje dê conta de atender a especificidade do ensino da matemática lá quilombola. Então, para isso, criaram aí a graduação, que foi uma luta muito grande, né, do povo quilombola, e eu penso que essa é a única saída. Eu não consigo visualizar os nossos cursos de matemática, né, regulares, que dê conta das questões lá da educação quilombola, dada o tamanho da especificidade. Quando a gente entra dentro dessa modalidade, que a gente vai estudar o que é, da onde surgiu, da necessidade, né? Existe uma questão muito forte, né? Que é a questão do étnico-racial. A gente ainda precisa quebrar muitos preconceitos, né? Muitos paradigmas. Então, muita coisa esbarra ali na questão da cor mesmo, né? Do ser uma questão do povo negro brasileiro. Então, eu acho que aqui as nossas licenciaturas ainda não dariam conta, não. Vamos torcer para que a graduação específica nos ajude, até porque, né, as leis lá, a legislação preconiza de que seja quilombola, só vai atuar dentro da escola quilombola. Então, vamos formar os próprios quilombolas. Esse é um pensamento, uma reflexão que eu faço. Mais alguma contribuição? Deixa eu ver no chat. Chegamos ao encerramento, né, do nosso GD e gostaríamos de fazer isso com a mesma interesse com que abrimos este espaço, com afeto, respeito e gratidão. E, acima de tudo, pessoas que amam a educação e ensinar a matemática. Queremos agradecer de modo especial às professoras coordenadoras, professora doutora Maria do Socorro Lucínio da Cruz Silva e a professora doutora Cláudia Landim Negreiros, assim como cada um dos participantes, pelas contribuições generosas, pela condução cuidadosa e pela escuta atenta que marcaram este grupo de discussão. A presença e o olhar de vocês foram fundamentais para que chegássemos até aqui. O que vimos nessa sala hoje foi mais do que um grupo de discussão acadêmica. Foi um encontro de experiências, territórios, histórias e compromissos.
As reflexões compartilhadas nos lembram com força de que a educação matemática que queremos construir para os povos indígenas, quilombolas do campo e das comunidades tradicionais não cabe em currículos que os ignoram. Ela exige escuta, presença, humildade epistêmica e posicionamento político. Ficou evidente, ao longo das discussões, que os desafios são muitos. A formação inicial ainda carrega marcas de um currículo que não dialoga com seus territórios. As políticas públicas avançam em alguns pontos e seguem frágeis em outros. A voz das próprias comunidades ainda precisa ocupar muito mais espaços nos processos formativos, mas também ficou evidente que há muita gente fazendo, resistindo e construindo, e isso nos fortalece. As trocas de hoje reafirmam a importância de seguirmos produzindo pesquisas, práticas e políticas que reconheçam os povos tradicionais como sujeitos produtores de conhecimento e não apenas como contexto ou destinatário de ações educativas. Agradecemos imensamente a cada um e cada uma que estiveram aqui, pelas perguntas que fizeram, pelas contribuições, pela escuta, pelas experiências que trouxeram, pelo silêncio atento e pelas palavras corajosas. Este grupo só existiu porque vocês estiveram presentes. Levem essas reflexões para seus territórios, suas salas de aula, suas universidades, suas comunidades. Que o que foi dito aqui não fique entre esse espaço virtual. Por fim, uma lembrança importante. Amanhã teremos mais 2 grupos de discussão. E a participação de vocês segue sendo fundamental para o nosso fórum, para que ele cumpra o seu propósito coletivo. Continuem presentes, continuem participando. Muito obrigada e até amanhã. Se vocês pudessem ligar as câmeras para a gente tirar uma foto do grupo. Quem puder ligar. Não esqueçam de assinar também a lista de presença. Oi, Laércio. Vou tirar a foto. Prontinho, muito obrigada. Nos vemos até amanhã. Nos vemos amanhã, tá bom? Teremos 2 grupos amanhã. E depois a plenária na sexta-feira. Obrigada. Até amanhã, gente. Até Um amanhã. abraço. Boa noite. Abraço, tchau, tchau.